Nesse momento, daremos início oficial à nossa conferência. Mais uma vez, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. O tema desta conferência é Futuro Ancestral. Esse evento é uma realização da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Espírito Santo, a DUFES, Seção Sindical da Andes, Sindicato Nacional, com a organização do projeto de extensão Narradores da Maré, coordenado pelo professor Solé Gonzalez, em conjunto com o grupo de pesquisa Territórios de Aprendizagem Autopoéticas, sob a coordenação da professora Andréia. Cabe registrar que esse evento teve também o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, da Secretaria de Educação à Distância, do PROLINDE, do Centro de Educação, do Mestrado Profissional em Educação e de toda uma equipe que se esforçou para que esse evento se tornasse real. A presença de Ailton Krenak, ilumina a nossa instituição e certamente a sua passagem pela UFES marca profundamente a nossa história. Ratifica o diálogo necessário que este sindicato de professores vem cultivando ao fomentar a visibilidade de pautas como as relacionadas ao povo preto e aos povos originários dentro desta universidade. O tema futuro ancestral, dessa forma, materializa o anseio da DUFES e também do projeto Narradores da Maré de enfrentamento ao modo de produção que nos destrói e que precisa ser superado. Que esta noite seja um marco e que seja inspiradora para todos e todas. Obrigada. Eu sou Cláudia Almeida e estarei acompanhando esse evento em conjunto com os intérpretes de Libras que já estarão entre nós. Sou uma mulher preta, com cabelo crespo em estilo black, levemente preso, com vestes brancas, brincos em estilo étnicos e um colar também étnico, usando uma leve maquiagem. Neste momento, ouviremos as boas-vindas da presidenta e da vice-presidenta da DUFES, as professoras Júnia Zaidan e Jaciara Paiva. Boa noite a todos, todas e todes. Gente, é uma emoção tão grande estar aqui que eu não sei nem explicar o que eu estou sentindo, né? Numa sexta-feira, né, dia de Oxalá. Oxalá é o orixá mais velho, né, que representa a ancestralidade e que está associado à criação do mundo, à criação da humanidade. E é ele quem nos dá energia, quem nos dá equilíbrio para encontrar caminhos, né, nas nossas lutas cotidianas. Esse momento aqui, ele coincide, e eu acho que nada é por acaso, com o encerramento de ciclo da nossa da atual diretoria. Né? E um encerramento de ciclo onde nós tivemos um caminho de muitas encruzilhadas, de muitas lutas, mas que foi um caminho bom, né, de se fazer. Então, a DUFES se sente muito honrada por esse momento aqui, por contar com todos vocês aqui, pela presença desse ancestral, né, que a gente considera que é o Ailton Krenak, e essa presença dele aqui nos enche de força, de esperança, para continuar seguindo e lutando rumo a caminhos que nos levem a novos marcos civilizatórios, para que nós possamos ser uma humanidade melhor. Obrigada e que Ailton Krenak seja bem-vindo. Boa noite. Sou Júnia Zaidan, sou uma mulher branca, de cabelo preto, liso, na altura do pescoço, estou usando um macacão colorido, altura mediana e óculos de aros pretos. Imensa alegria também, vou repetir as palavras de minha companheira, camarada Jaciara Paiva, que é muita emoção a gente estar aqui. Agradecemos todos os companheiros dos apoios que estamos recebendo, mas, sobretudo,
aos narradores da Maré, na pessoa do professor Soler Gonzalez e também da professora Andréia, que construíram junto conosco, com a DUFES, que está realizando, né, o evento, um projeto muito delicado, muito cuidadoso, e eu acho que essa fala conjunta, de novo, minha e de Jaciara, que aconteceu hoje mais cedo, em outros eventos também, ela talvez seja bem emblemática do que a gente quer afirmar, que é um plural, que é a primeira pessoa do plural, é o grande nós, né, para que a gente construa coletivamente as nossas lutas. Não posso deixar de registrar aqui o agradecimento a toda a diretoria da ADUFES, que, como Jaciara disse há pouco, né, também finaliza um ciclo tão importante para nós, que marcou tanto a nossa vida, e esperamos que tenha marcado a vida do nosso sindicato. Tenho medo de ter esquecido, mas tenho certeza que Cláudia tem os nomes para agradecer. E eu gostaria de fazer 2 registros que são indispensáveis neste momento. Primeiro, lembrar que ontem, Antônio Sapezero, quilombola do Sapê do Norte, foi perseguido, atacado e preso pela empresa Suzano Papel e Celulose e também pela PM. Essa mesma PM que ocupa o campus da universidade, sem que essa decisão tenha sido construída com esta comunidade. E foi por meio da articulação e da solidariedade dos movimentos populares deste Estado que Antônio Sapezero teve sua fiança paga e foi solto. Para que sempre se lembrem de que toda vez que tentarem criminalizar a luta pelos territórios, que tentarem criminalizar a luta antirracista, a luta anti-LGBTQIAP+, fóbica, a luta contra o machismo, toda vez que tentarem criminalizar, será esse grande nós, essa grande força coletiva que vai se levantar. Segundo registro e último, para não aborrecê-los, faz 1 ano, comemoramos essa semana, que aconteceu o massacre de Aracruz. E a gente teve diversas atividades, manifestações, debates, também em memória das pessoas que foram assassinadas. Para que a gente jamais esqueça, para que a gente jamais, para que nada disso jamais se repita, nós permanecemos na luta e dizemos um grande presente para todas essas pessoas que foram assassinadas por ocasião do massacre de Aracruz. O nosso imenso obrigado, estamos juntos, sigamos nessa luta. UFES, terra indígena. Obrigada, professoras. Na sequência, convidamos o coordenador do projeto de extensão Narradores da Maré, professor Soler Gonzalez, para a sua fala. Boa noite. Boa noite, gente. Nada melhor do que uma chuvinha como essa, num evento como esse, né, gente? Sentindo aqui a força do nosso planeta vivo, e nós estamos aqui. Todo mundo que está aqui é sonhador e sonhadora. Todo mundo que está aqui pensa, sim, no futuro ancestral. Então, eu quero ser bem breve, porque já falamos hoje de manhã, de tarde, foi um evento maravilhoso, né? E hoje, novamente, aqui à noite, fazendo história, a UFES está fazendo história. Tomara que essa página que começa a ser escrita hoje, com a presença do Ailton Krenak aqui na nossa universidade, aqui no Espírito Santo, ela perdure e que nós tenhamos uma linda história pela frente. Só queria dizer isso, agradecer à DUFES pela possibilidade de, junto com a gente, com Narradores da Maré e o grupo de pesquisa, Territórios de Aprendizagens Autopoéticas, ajudar a realizar esse encontro. Acho que é mais do que um evento, é um encontro. E quando a gente fala encontro, é um encontro com nós mesmos, encontro com nossas ancestralidades, com nossas histórias, com aquilo que está por vir ainda, né? Então, queria agradecer muito a DUFES, queria agradecer também a ProEx por ter nos acolhido desde sempre, desde 2014, quando o Narradores da Maré foi registrado. Nós sempre fomos muito bem acolhidos, temos muito a agradecer e sabemos que temos um caminho muito grande ainda pela frente, muita coisa ainda a ser conquistada, a ser
construída, criada juntos, né? Agradecer também a SEAD por ter acreditado no evento também, assim como a DUFES e a PROEX, e ter dado as condições para que o evento da tarde e da manhã pudesse ser transmitido e chegasse a toda a sociedade capixaba e para quem puder entrar na internet e lá presenciar o evento, né? Agradecer também ao Programa de Pós-Graduação do Mestrado Profissional em Educação e ao Centro de Educação, porque é lá que nós estamos situados. Sabemos também que o caminho ainda é um caminho a ser trilhado, a ser construído, pensando numa educação como prática de liberdade, anticolonial e antirracista. Então, só tenho a desejar a todos e a todas e todes uma noite maravilhosa e que a gente consiga, com esse encontro de hoje, né, repensar a nós mesmos. E eu queria chamar aqui a professora Andréia também, para fazer presente aqui no palco, registrar essa presença, porque ela foi e tem sido, né? Eu sou casado com a Andréia, minha esposa, mas sem ela, muitas coisas que nós estamos desenvolvendo já há 10 anos não seria possível. Então, eu queria publicamente agradecer e deixar aqui essa mensagem de que a gente saia daqui hoje melhor do que nós chegamos, né? Então, eu acho que é isso e um bom encontro para todos nós, né, André? Boa noite. Só quero agradecer. Eu acho que o momento é de gratidão, muita gratidão. Né? Receber o Ailton Krenak aqui é receber a nossa ancestralidade, é reconhecer a nossa ancestralidade, é afirmar a nossa ancestralidade. Então, estou muito feliz e é um momento muito especial, não só para a gente do nosso grupo, mas eu acho que para toda a universidade. Tá? Aproveitem esse encontro ancestral. Gratidão. Obrigada, professores. Agora a gente convidamos a professora Nicole Soares, coordenadora do curso de Licenciatura Intercultural Indígena ProLinde, para a sua fala. Boa noite, professora. Boa noite, galera. Insubmissas e insubmissos, estamos aqui hoje recebendo o grande pensador e filósofo Ailton Krenak. É uma grande honra para a UFES. É uma grande honra para mim estar aqui representando a licenciatura intercultural indígena desta universidade. E eu vou falar duas coisas muito rápidas, né? A primeira é que a UFES tem uma licenciatura indígena que formou mais de 50 pessoas tupiniquim e guarani este ano, sob a coordenação da professora Celeste Cicarone, do Departamento de Ciências Sociais. A ótima notícia é que a gente terá uma segunda turma de licenciatura intercultural indígena com pessoas indígenas de vários lugares do Brasil em 2024. Iremos fazer o vestibular. E a outra notícia é que não passaremos mais vergonha e teremos um vestibular específico com vagas suplementares para pessoas indígenas em todos os cursos de graduação presencial da UFES. A proposta do GT está na mesa do reitor, precisa ser encaminhada aos conselhos superiores, e esse momento eu digo que eles precisam ter a decência de aprovar o texto na sua integralidade, como foi construído por lideranças indígenas, professores e técnicos dessa universidade. Esse é um momento histórico para a UFES e nunca mais nada sem os povos indígenas. Demarcação já, UFES Terra Indígena. Obrigada. Recado dado, né, gente? Vamos acompanhar esse recado.
Vamos aproveitar o momento para fazer alguns registros de antemão, caso haja algum registro que a gente, por algum equívoco, a gente não faça aqui, a gente pede que se dirija até a equipe, que a gente faz o registro posteriormente. Registramos a presença da deputada estadual Irini Lopes. Registramos a presença da diretora do Centro de Ciências Humanas e Naturais, professora Ednete Rose. Registramos a presença do ex-governador Vitor Buarque. E registramos a presença de Noa Krenak, a filha de Ailton Krenak. Então, vamos para o nosso momento cultural, começando com os jovens guerreiros de Caieiras, que farão a sua apresentação para nós. Vamos convidar para compartilhar desse momento o nosso filósofo, poeta, grande humanista, indigenista, e nossa inspiração da noite, Ailton Krenak. Então, vamos aproveitar, né, que ele já está conosco para apreciar a apresentação do grupo de jovens indígenas Guarani, Achu, Aju, Rechancan. Com vocês. Oreru papa o popba o monyendo o moetaka dakoi ama moetaka
Oreru papa opopugwa omonyendu omoe chaka dekoia omoe chaka. Oreru papa opopugwa omonyendu omoe chaka dekoia omoe chaka. Oreru papa opopugwa omonyendu omoe chaka dekoia omoe chaka. Dekoia omoe chaka. Chundare kore, plantei que jevete. A gente vai cantar mais um. Homenagem aí ao nosso mestre Ailton Krenak. A gente agradecer o nosso Criador por nosso dia que foi hoje. A gente vai agradecer o nosso Criador e o nosso mestre Ailton Krenak. Barete ikatu pame jopi vegwai yamoyendo ikatu bora jawama yone barete ikatu pame jopi vegwai yamoyendo ikatu bora jawama. Yone barete ikatu pame jopi vegwai yamoyendo ikatu bora jawama. Yone barete ikatu pame jopi vegwai yamoyendo ikatu bora jawama. Yone barete ikatu pame jopi vegwai yamoyendo ikatu bora jawama. Yone barete ikatu pame jopi vegwai yamoyendo ikatu bora jawama. Yamoyendo ikatu bora jawama.
Chundarecore, Porantego diante. Obrigada, meninos, por esse momento. Ouçamos agora o nosso honroso convidado. Ele que é doutor honoris causa pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela Universidade Federal de Juiz de Fora, escritor, poeta, líder indígena, ambientalista, filósofo da floresta e mais. Recentemente, tornou-se imortal pela Academia Brasileira de Letras. Boa noite, Ailton Krenak. Agudiaete, que alegria saudar essa comunidade, a comunidade desse campus, dessa universidade, a comunidade dessa cidade, a comunidade de todos os lugares que saúdam esse nosso encontro tão feliz, saudado por esses cantos sagrados dos nossos irmãos, lembrando que a terra é a nossa mãe. Mãe Terra. É um privilégio imenso para uma pessoa alcançar essa relevância no meio das nossas comunidades, das nossas famílias, e experimentar esse convívio pacífico, simpático, que nós podemos compartilhar uns com os outros. Eu quero agradecer a essa universidade, quero agradecer à UFES, à DUFES, que está celebrando esse ano seus 45 anos. Quero cumprimentar essa universidade que está abrindo-se para conviver com a diversidade étnica e cultural do nosso país. Boa noite a todos. É muito bom poder estar aqui com os nossos parentes tupiniquim, com os guarani, com as outras etnias que compõem essa diversidade cultural, especialmente por sabermos que a nossa história fez longa caminhada de exclusão e de invisibilidade dessa riqueza cultural que nós podemos compartilhar. Sempre esteve aqui, assim como a nossa mãe, a terra, sempre nos deu a brisa, o ar maravilhoso, que agora, nesse momento, depois que passou um pouquinho de chuva por aqui, ficou ainda mais temperado, para a gente poder celebrar esse encontro e eu poder compartilhar com vocês, comunicar a vocês algumas das observações que eu tenho trazido nos meus livros nos últimos anos. Eu publiquei alguns ensaios, eles não são romances, eles não são contos, eles são ensaios. Ensaios sobre o tempo que nós estamos vivendo no planeta Terra, no mundo. O primeiro desses textos, ele teve o título de Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Nesses textos, eu falo desse movimento suave que nós vimos aqui, acompanhando a coreografia desses cantos sagrados em que os pés quase não tocam o chão. É como se estivessem flutuando. Pisar suavemente na terra tem sido um lema que eu insisto, eu repito em entrevistas, em conferências, em palestras. Pisar suavemente na terra.
como estamos alienados dessa nossa mãe, a Terra, e em algumas situações pisando duro na Terra. Nós estamos diante das mudanças climáticas nunca experimentado por nós. Se elas já aconteceram em outras eras, nós não estávamos aqui. Alguns dizem que elas podem ter acontecido quando desapareceram algumas outras espécies, outras extinções no planeta. Mas os cientistas avisam que nós estamos diante de uma próxima extinção. E que essa próxima extinção pode não ser das formigas, dos pássaros ou dos dinossauros, mas seria a extinção dessa tal de humanidade que nós fazemos parte. A gente nunca tinha ficado tão perto de um risco de inviabilizar a nossa vida no planeta. Não só numa região, mas no planeta. Esse planeta que nós chamamos de Mãe Terra. Em algumas culturas, é tão verdadeiro o sentido da Mãe Terra que as pessoas saúdam a terra pondo a cabeça no chão. O cientista Antônio Nobre, com quem eu tenho tido a alegria de, desde a pandemia, manter alguns diálogos com ele, ele lembra que a gente precisa pôr a nossa cabeça à altura do coração. Pôr a cabeça à altura do coração. Porque ele diz, nessa modernidade que estamos vivendo hoje, nós carregamos uma cabeça sobre o corpo. Não cuidamos da nossa saúde, não cuidamos do nosso corpo, e parece que o nosso corpo é só um veículo para transportar esse cabeção. Então, nós somos o tempo inteiro assediados por pensamentos, por questões de toda a ordem. Parece que não conseguimos pôr a cabeça à altura do coração e deixar que ela descanse um pouco. Desacelera. É tão maravilhoso daqui desse lugar privilegiado que eu estou, podendo ver a multidão que está à minha frente e nessa disposição simpática de dialogar, de conversar, de ouvir uma fala de alguém que vem de uma tradição que persiste em viver colado na terra. Viver perto da terra, viver junto com a nossa mãe, a terra. Durante a pandemia, eu tive um encontro com uma escola que tinha 430 meninos e meninas que estavam se sentindo totalmente apavorados com aquela coisa de ficar confinados. Nós fizemos um exercício de cada menino, em cada lugar que ele estivesse, junto com a família dele, se ele tivesse quintal, para ele ficar na grama. Se ele não tivesse um quintal, que ele botasse uma vasilha com folhas, com água, e botasse o pé lá dentro, ou entrasse lá dentro. Não são todas as pessoas que podem fazer esse simples exercício de deitar no chão, porque não tem chão para deitar. Não são todas as pessoas que podem botar suas crianças para subir numa árvore, para brincar, para correr, porque esses espaços estão cada vez mais limitados. Parabéns a vocês que têm esse litoral maravilhoso e que, se quiserem, pode passar o dia inteiro correndo na beira do mar, brincando. Claro que vocês podem fazer isso sem deixar de fazer todas as outras obrigações que vocês têm, mas nós estamos abstraindo o nosso contágio, o nosso contato com a água, com o vento, com a terra, com a floresta, e isso está nos tornando pessoas cada vez mais isoladas desse afeto que a terra pode nos proporcionar e pode nos animar também a espalhar essas relações de afeto da terra com outros seres humanos, com outras pessoas, constituindo comunidades humanas mais tolerantes,
mais amorosas uns com os outros. Nós estamos assistindo as mudanças climáticas afetando a vida das pessoas no planeta inteiro. Mas aqui no nosso país, pega fogo no Pantanal, inunda o Rio Grande do Sul e afunda algumas cidades e algumas regiões do nosso país, que deixa todo mundo pensando, afinal de contas, o que é que está acontecendo? Muita gente ouvia desde a década de 90, quando o Brasil sediou a Conferência do Clima, que nós íamos entrar num tempo de mudanças em que a gente tinha que repensar nossas práticas, nosso consumo, nossos costumes. A gente não mudou nada. Se a gente acrescentou mais consumo, mais calor, a Terra está respondendo agora com 40 graus, 50 graus, com gente ficando quase que sem condição de viver nos seus lugares, onde estavam acostumados a viver, tendo que se deslocar e buscar outros lugares para estabelecer sua morada. Muita gente. E nós estamos vivendo globalmente o fenômeno dos refugiados. Eu, até os 30, 40 anos, nunca havia pensado que a gente podia ter um balanço desse, das pessoas do planeta começar a zoar pelo planeta sem saber onde estão. Nós estamos vivendo isso. Eu não imaginava que aqui no Brasil nós íamos nos tornar um destino de gente refugiada de vários lugares do planeta, do Afeganistão, da Síria, de muitos outros lugares que estão flagelados pelas mudanças climáticas e por questões ambientais, sociais, que nenhum de nós imaginava. Eu acho que nem o professor Milton Santos, com o seu pensamento crítico sobre a globalização, chegou a imaginar que a gente podia estar tão perto de uma crise encaixada de paradigma, onde nós não temos mais só um problema ambiental, nós não temos mais só uma questão de um planeta habitado por uma superpopulação de 8 bilhões e meio de pessoas. Nós temos várias crises encaixadas uma na outra. E o desafio é enorme, porque ele vai nos obrigar a pensar que mundo nós queremos para que os nossos filhos, netos, possam, pelo menos, ter uma experiência de habitar a Terra. E da gente não ter que fazer aquele roteiro que aparece no poema do Carlos Drummond de Andrade, um poema que tem o título de O Homem, as Viagens, onde ele diz que nós, os humanos, pequenos aqui na Terra, enjoamos da Terra e começamos a olhar para onde a gente gostaria de fincar uma bandeira. E ele diz, no poema, que a gente foi fincar a bandeira na Lua. Depois de andar pela Lua, descer na Lua, falamos, a Lua é tão chata. E saíram, voltaram a produzir suas máquinas, seus robôs, seus aparelhos dóceis e disseram para eles, me leve a Marte. E os seus inventos, seus aparelhos obedientes levaram esse humano para Marte. Marte, olhada, observada de perto, sem graça, vamos a outro planeta. E vai uma sucessão de viagens de nós, os humanos, para outros planetas. O poeta diz que se a gente acha que podemos ter outra Terra, além dessa, nós estamos muito enganados. E nos convoca a fazer uma viagem. A viagem de si para si. Quer dizer, ele convida o ser humano a botar o pé no chão do seu próprio coração e fazer essa viagem mais importante para que todos nós possamos saber habitar a Terra, viver na Terra, aprender a conviver. A última frase desse poema é: nós finalmente aprendemos a conviver. Conviver. Então eu quero agradecer às crianças, agradecer às mães, os pais, os avós, os tios, todo mundo que constitui essa comunidade temporária de convivência aqui
no campus dessa universidade. Agradecer pela existência de alguns desses espaços que nos acolhe, declarar a minha alegria de ver essa universidade buscando acolher nos seus cursos, nos seus programas, a presença dos povos indígenas. Isso é um passo muito importante, talvez mais importante do que aquela descidinha do astronauta na Lua, porque ele nos aproxima de nós mesmos e não de alguma coisa fora da órbita da Terra, onde definitivamente os humanos não foram equipados para viver. Eu vejo que para a gente ficar na órbita da Terra, nós precisamos usar todo aquele aparato de um astronauta. Deve ser muito incômodo você andar com aquele roupão e com aqueles aparatos todos e tendo que ser suprido por um oxigênio, uma máquina. A experiência mais perto disso que a gente passou foi quando a gente foi alarmado pela pandemia. Quando nós tivemos familiares, amigos e pessoas em todos os lugares por onde a gente andava, apavorados sobre o futuro, sobre a possibilidade da gente sair daquela armadilha que o vírus nos impôs e voltar a ter uma vida normal. Chegou até a se forjar um termo, o novo normal. Novo normal. Há alguns anos atrás, as pessoas reclamavam por esse tal de novo normal. Será que se a gente olha agora ao nosso redor, a gente reconhece que apareceu alguma coisa que pode ser esse novo normal? Nós estamos diante de uma nova normalidade ou nós avançamos para uma distopia, para um lugar onde nós não temos mesmo certeza se as nossas crianças vão poder respirar o ar desse planeta sem ter que usar um balão, sem ter que usar um aparato tecnológico. Nós podíamos buscar, na sabedoria dos nossos antepassados, alguma pista para a gente aprender a viver aqui na Terra, aprender a conviver e experimentar o maravilhoso jardim que é o planeta Terra, sem querer escapar dele para colonizar qualquer outro lugar. Nós estamos chegando a cada ano, no mês de julho, no máximo agosto, consumindo um planeta Terra. Tem uma conta que diz que no segundo semestre a gente consome o ano seguinte. O exemplo mais simples que se busca oferecer é que seria alguém, no meio do mês, ter acabado com toda a sua dispensa e ficar o resto do mês esperando o mês seguinte para poder ter a sua dispensa de novo. Se fosse pensar um salário, seria você gastar o seu salário no meio do mês e passar o resto no vermelho. Do ponto de vista do ambiente do planeta Terra, gente, nós já entramos no vermelho. Nós estamos no vermelho. E o que nós estamos fazendo para isso? Nós estamos comprando mais carro? Nós estamos comprando mais bugiganga? Nós estamos cada vez mais extasiados com a indústria de aparatos novos de toda hora, nos surpreendendo com qualquer coisa toda hora. Parece que o desenvolvimento das tecnologias não precisa mais da nossa colaboração. É aquilo que alguém chama de disrupção. Nós estamos vivendo uma experiência de disrupção, onde as tecnologias elas se replicam sem a nossa colaboração. Não precisa de nenhum gênio inventar o próximo aparato. O anterior produz o próximo. Basta vocês olhar esses aparelhinhos que todo mundo tem, até as crianças já têm. O próximo, a geração do próximo, a geração do próximo. Não precisa acontecer nada. Ele quase que se autoproduz. Tecnologias, essa divindade que sempre deixou a gente assim de joelhos, está mostrando que pode ser também uma armadilha para o futuro.
Nós estamos nos tornando tão dependentes de tecnologia que às vezes alguém não consegue sair daqui e ir até o outro lado da ponte sem ligar o GPS. Alguém não consegue sair daqui para ir para um estado vizinho ou uma cidade vizinha sem ser guiado por um aparato que a tecnologia nos impõe. Nos impõe, porque não é voluntário, você não se torna um dependente voluntário do GPS. O GPS se impõe, assim como outras bugigangas se impõem. E a gente vai deixando, eles vão encostando, até que a gente fique totalmente dependente daquilo que vai ser inventado amanhã. O próximo aparelhinho, o próximo aplicativo. É uma observação que eu me permito fazer para uma audiência tão gentil, que me escuta com tanta atenção, porque eu sei que eu estou falando com uma comunidade muito interessada naquilo que a gente chama de futuro. Como será o nosso futuro? No livrinho O Futuro Ancestral, eu surpreendi algumas pessoas com isso que parecia uma contradição. Se é futuro, como pode ser ancestral? Mas eu tenho me sentido à vontade quando eu vejo a aceitação de muitos outros pensadores de que a ancestralidade é a base sobre a qual nós criamos tudo que existe no mundo. Então, seria importante que a gente refletisse sobre isso. Um menino, um rapaz do Rio de Janeiro, me cumprimentou uma vez e falou: eu gostei muito da ideia, mas eu estou preocupado, porque eu não tenho ancestral. Eu disse: como? Até uma pedra tem ancestral. Tudo tem ancestral. A Terra primordial, desde a sua origem mais remota, ela é a nossa ancestral comum. Tudo vem da Terra, tudo. Não é só o que a gente se supre, se alimenta. Tudo vem da Terra. A nossa própria possibilidade de continuar habitando o planeta é uma resposta do organismo vivo da Terra. Só nos últimos 30 anos que a ciência concorda que a Terra é um organismo vivo. Até a década de 80, começo da década de 90, alguns cientistas afirmavam que a Terra é um organismo vivo. E esses cientistas, eles eram minoritários e achavam que eles eram fabulistas, que eles ficavam imaginando coisas. Hoje, é impossível negar que a Terra é um organismo vivo, que ela tem humor, que ela é inteligente e que ela nos produz. Nós somos produto dela. Diferente daquela ideia centrada de que o humano podia agir sobre o corpo da Terra como uma plataforma plástica, que ele pode esticar, puxar, emendar. Não pode. Se nós fizermos isso, a Terra vai cobrar de todos nós, indistintamente, em qualquer continente, em qualquer lugar do planeta, muito caro. Uma das imagens que me ocorre é a gente torrando feito castanha sob o Sol. A camada de ozônio que protege o planeta Terra dos raios solares é para proteger nós, os humanos. Porque tem muitas outras espécies que sobrevivem com essa intensidade de calor do Sol. Mas nós, os humanos, vamos ser a primeira leva que vai desaparecer quando a temperatura chegar a 60 graus o tempo inteiro. Não no verão, 60, como quase que temperatura média. Aí nós vamos derreter nas calçadas. Não parece um horizonte interessante para a gente avançar em direção a ele. Então a gente deveria olhar bem o que nós estamos fazendo com os nossos rios, com o nosso oceano.
e principalmente lembrar que nós somos a civilização do carbono. Nós nos constituímos no mundo inteiro uma civilização dependente do petróleo. Quando teve a crise entre a Rússia e a Ucrânia, o maior problema que aparecia ali era quem ia fornecer energia. E a energia era gás e petróleo e carvão. Quer dizer, durante tanto tempo, com tanta ciência, a gente não conseguiu escapar do gás, carvão e petróleo. A gente assiste todo dia a indústria automobilística despejando milhões de modelos de carro novo na rua, e muitos de nós ficam parecendo crianças atraídos pelo desenho do carro, doidos para pegar um carro novo. A gente tinha que entender que um carro novo é mais petróleo saindo do chão, mais carbono no espaço e menos qualidade de vida para todos nós. Nenhuma indústria que fabrica carro vai contar isso para a gente. Eles vão dizer que o carro é muito bacana. E, às vezes, fazem uma propaganda dele que ele parece um disco voador. Assim. Você fica olhando, pensa, eu quero um carro desse. Por que a gente ainda é prisioneiro de ideias tão assim suicida? Nós queremos consumir novos aparatos e não avaliamos o que ele vai fazer com a gente amanhã. O que vai acontecer com o nosso ambiente em que a gente habita se a gente continuar consumindo. Meu amigo Davi Copenau Yanomami diz que nós já viramos a sociedade da mercadoria. No livro dele, A Queda do Céu, ele fala, os NAP se constituem na sociedade da mercadoria. Eles amam mais a mercadoria do que seus próprios filhos e tudo. Essa imagem é terrível. Ela é a imagem observada por um homem que vive dentro da floresta, um Yanomami, mas que está tendo agora sua floresta também invadida para gente que quer tirar ouro. Quer dizer, a história do petróleo, a história do ouro, essa civilização da mineração, ela está no rumo do desastre. E a gente pode pensar, mas o que eu posso fazer com isso? A gente pode fazer a única coisa possível, diminuir o consumo, ter uma consciência crítica sobre o que nós estamos escolhendo para consumir, fazer, viver. E ontem, lá na Biblioteca Livre de Coqueiral, lá em Aracruz, eu lembrei aos nossos amigos que estavam naquele encontro que a gente deveria começar a pensar e escolher com cuidado onde nós moramos, como nós habitamos a terra, porque nós estamos vivendo, construindo cidades, erguendo cidades, metrópoles, elas não têm solução, mas a gente fica cada vez mais atraído pela facilidade que é você desce, vai ali, tem tudo está à sua disposição. A padaria, a farmácia, a clínica, o hospital, a faculdade, a escola, tudo está à nossa disposição. É muito fácil viver dessa maneira. Talvez a gente tenha que aprender a introduzir outras experiências no nosso modo de habitar a Terra. Essa escolha ela é individual. Ela pode ser se refletir depois em escolhas coletivas, mas, em primeiro lugar, ela tem que começar por cada um de nós. Eu poderia estender mais essa fala, fazendo comentários sobre os meus livros, mas eu agradeço demais a paciência de vocês de me ouvir com tanta atenção. Gratidão.
Ailton Krenak, em nome de toda a comunidade da UFES, em nome da DUFES, em nome dos grupos de pesquisa envolvidos, muito obrigada. Aproveitando o instante, gostaríamos de registrar a presença do mandato do vereador André Moreira. Para realizar um encontro tão potente, foram necessárias muitas mãos, muitos braços, muitos sonhadores. E, nesse momento, nós passamos aos agradecimentos. Agradecemos à Secretaria de Infraestrutura pelo apoio logístico com o trânsito. Agradecemos à direção do CCHM e dos programas de pós-graduação por disponibilizarem os banheiros. Agradecemos a Rosemary Brito, que produziu a obra de arte sobre a qual o Ailton está colocando os pés, esse lindo tapete branco. Agradecemos aos intérpretes de Libras. Houve um pequeno problema que eles não estiveram presentes, mas estava planejando, vale o agradecimento. Estão? Então os nossos intérpretes de Libras estão aqui no estúdio. Agradecemos a eles também, muito importante. Agradecemos aos trabalhadores da comunicação, equipe de registro, fotografia, som, iluminação. Agradecemos a equipe de monitores que fizeram a diferença em todo esse trabalho. Agradecemos a todos os funcionários da DUFES e agradecemos a vocês que estão aqui, que ouviram as palavras e que têm o compromisso de serem multiplicadores da mensagem aqui deixada. Agradecemos também a equipe da DUFES. Informamos que a gravação de todo esse evento estará disponível na página da DUFES, no YouTube da DUFES. Gente, declaramos por encerrada a programação desta noite, ao tempo que agradecemos a participação de todas e todos, em especial a de Ailton Krenak. Uma boa noite. Ailton, a DUFES e o Narradores da Maré sempre estarão disponíveis para recebê-lo entre nós e ao seu povo, que é nosso povo. Nosso mais profundo agradecimento. Tenhamos todas e todos um excelente retorno. Boa noite. Jauh